aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre Jiu-Jitsu. E hoje eu tenho a presença aqui de Tainan Dalpra. Porra, irmão, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por aceitar conversar comigo quase 2 da manhã depois do BJJ Stars. Cara, muito legal ter você aqui, cara. Muito obrigado você por ter no podcast, já acompanho seu trabalho. Tá um pouco tarde aí, mas tenho certeza que vai valer a pena. Fala de novo, que acompanha meu trabalho. Eu gosto quando os caras acompanham. Fala de novo aí. Não, acompanho bastante seu trabalho e, apesar de ser um pouco tarde, vai valer a pena. Show de bola. Porra, bicho, obrigado. E não tenho dúvida que vai valer a pena. A gente vai conhecer mais do Tainan, quero conhecer mais de você. Apesar da gente ser pessoas que são próximas em tese. Eu sou de Blumenau, você é de Florianópolis. É a primeira vez que a gente conversa aqui, vai ser legal. Deixa eu falar antes aqui do patrocinador aqui do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, a Storm Strong, que tá com a gente aí já faz bastante tempo. Se você quiser kimono, camiseta e tudo mais, dá uma passadinha no site deles lá. Tem o cupom de desconto o cupom de desconto, aliás, é Muito Mais Ação JJ, tá na descrição o link pra eles lá. Beleza? Tainan, eu sempre começo pedindo para as pessoas me dizerem quem são elas. Quem é o Tainan, cara? Saiu da onde e tudo mais? Conta um pouquinho da tua história lá no começo, por favor. Então, eu nasci em Florianópolis. Eu comecei, na verdade, quem começou a treinar jiu-jitsu primeiro foi o meu pai. E por incentivo dele, ele acabou me colocando nos treinos de jiu-jitsu logo aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você tá com 21. Tô com 20. 20? Isso. Putz, então são 15 anos atrás. Isso. Se são 15 anos atrás, a gente tá em 2021, estamos falando 2006 isso. Isso, mais ou menos 2006, 2005, né, nessa área. E naquela época não tinha, na academia que a gente começou, não tinha muito treino de criança. Então acho que eu ia mais acompanhar o meu pai a treinar, aprendi uma posição ou outra. Então, que academia você começou lá? Eu comecei a treinar na academia Maromba Jiu-Jitsu. Maromba Jiu-Jitsu. Isso, era uma academia um pouco menor assim na época. E com o desenvolver do tempo, eu comecei a gostar bastante de competição. Uhum. E a gente começou a procurar uma equipe que tinha mais esse treino de competição e também que tinha crianças para treino, né? Porque Entendi. É bem diferente treinar com adulto e competir com criança. Sem dúvida. Então a gente daí acabou fazendo a troca para a equipe do Alexandre Souza, que é o Carlos Dourado, filial do Carlos Dourado, que era uma equipe que tinha bastante competidores na época. Sim. Pelo fato de eu ir na competição e sempre ver eles num time grande, pegou um pouco da minha atenção isso, e a gente logo fez Gustavo Santiago. Isso, Gustavo Santiago. Na época tinha o Luciano também. Luciano, né? Isso. Tá, pode crer. Eu conheço a galera toda ali, bicho. Até que a gente competia bastante no Blumenau também. Eu já devo ter visto você competir então, cara, porque nessa época aí eu tava direto lá. Então aí pelo fato, como eu expliquei, pelo fato de eles gostar de competir, sempre levar a equipe toda, e também pelo teu treino infantil na época, foi o motivo da nossa transição para a academia deles. E a partir daí eu comecei a competir eventos regionais no começo. Aí depois comecei a competir mais eventos nacionais, brasileiro, algumas competições da CBJJE. E com os meus resultados e aos poucos, pelo tempo também nas minhas faixas e pela minha dedicação, a gente começou a olhar bastante. Que resultado você teve de criança? Eu competia nos campeonatos regionais, eu conseguia sempre, eu sempre ou ganhava competição, com certeza estava sempre no pódio. E na época eu na verdade fiquei em segundo num brasileiro, competição brasileira. Uhum. E também sempre tive um sonho naquela época de ir para os Estados Unidos, né? Já de criança? Foi uma coisa que meu pai e minha família sempre conversou, assim, acho que não só pelo jiu-jitsu, mas independente do que eu fosse fazer, eu sempre me via vivendo nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Sempre foi um propósito meu. E, claro, com a ajuda e suporte dos meus pais, só fez isso ficar mais fácil. Uhum. E aí comecei a acompanhar bastante os Irmão Mendes. Aí comecei, na verdade, foi nessa época que eu comecei a entender um pouco mais sobre o esporte, né? Porque eu morava em Florianópolis, não que não seja grande o esporte lá, é grande, mas eu ainda não entendia muito as confederações, os campeonatos grandes, quem era campeão mundial, quem não era. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Pra quem tá começando jiu-jitsu é uma zona, né, cara? Vamos falar sério, né, bicho?
Porque assim, o cara assim, tem várias confederações aqui dentro, e daí todo mundo que ganha confederação, que faz o mundial, diz que é campeão mundial, e aí o cara ganha na azul, diz que é campeão mundial, até quando tá na preta, né? Na preta não ganhou o mundial, mas ele diz que é campeão mundial porque ganhou na azul. Exatamente. E aí o cara se perde, porque ninguém acaba entendendo aí como funciona direito, né? E também no começo, assim, igual você mencionou, tem várias federações, né? Em Santa Catarina deve ter umas 10 federações, né? Sim. Aí você vai pra São Paulo, aí você começa a ver mais CBJJ, começa a entender, aí você vai continuar treinando mais, começa a pegar ali as faixas laranja, verde, começa a entender um pouco mais sobre esporte. Aí eu comecei a desenvolver um interesse muito grande na IBJJF, né? Ok, claro, natural. Eu comecei a entender mais o esporte e que o Mundial... Hoje em dia tem a Federação de Abu Dhabi também, que é bem importante. E... Você compete lá? Sim, competi já algumas vezes, acho que foi umas 2 ou 3 vezes que competi lá. De preta não, né? Ainda não. De preta ainda não. De preta ainda não. De preta acho que vai ter um em novembro agora. Tá. E então, como eu expliquei, eu fui competir uma vez um ano no Pan Kids, 2014, se eu não me engano. Consegui ser campeão e foi o meu primeiro contato com os irmãos Mendes. Nossa, isso em 2014, você está falando, se você começou em 2005, estamos falando que você já tinha 9 anos de jiu-jitsu, cara. Isso, tinha bastante tempo. 9 anos de jiu-jitsu, então aproximadamente se você começou com 5, com 9 anos, estava com uns 14 por aí, 14, 15 anos. Tinha acabado de fazer... Não, na verdade eu estava com 13 porque meu aniversário é no final do ano. Entendi, claro, entendi, ok. Mais de 14. Ok. E consegui ser campeão no Pan Kids e tive meu primeiro contato com os meus atuais professores, irmão Mendes. E a gente, naquele tempo, a gente só meio que jogou no ar, assim, o nosso interesse de vir treinar com eles, mas ainda não era parte da nossa realidade ainda. Entendi. Pelo fato também dos meus estudos, pelo fato de eu ter que organizar primeiro as minhas coisas no Brasil, que era uma preocupação bem grande para os meus pais, né? Porque o fato não é só o ir morar nos Estados Unidos, né? É você ter que focar também no Brasil em fazer todas as coisas certas por aqui para chegar lá e ainda conseguir conseguir viver e ter uma adaptação melhor. Então, meus estudos, meu inglês, tudo isso eu comecei no Brasil uns 2, 3 meses antes de ir para eu ter uma adaptação melhor quando chegar aos Estados Unidos. Claro. E também, claro que o inglês foi desenvolvendo bastante morando nos Estados Unidos. No começo eu sabia me comunicar, mas não era ainda dos melhores. E eu sempre também, eu e meu pai sempre conversamos que um interesse grande também nosso, um dos nossos objetivos era dar aula. Então eu sabia que o inglês, se eu quisesse morar nos Estados Unidos, se quisesse dar aula, o inglês era um fator muito importante que eu ia ter. É fundamental isso, né? Exatamente. Mas deixa eu só pegar ali um detalhe na tua história. Você falou que em 2014, aliás, você foi no Pan Kids, venceu, plantou a sementinha lá na cabeça dos Mendes, tiveram o primeiro contato e tal. E aí, depois disso... Aí eu tive que retornar para o Brasil. Okay. Aí a gente, quando chegou no Brasil, a gente começou a realmente botar os planos na nossa frente e começamos a correr atrás, né? A gente corremos bastante atrás de onde eu ia ficar, onde eu ia... o que eu ia conseguir, o que eu ia ter que fazer nos estudos, o tipo de visto, que também é muito importante. Sem dúvida. E daí em 2015 foi onde eu quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos. Meu pai foi junto comigo e ficou durante 6 meses para ver como ia ser a minha adaptação. E logo em seguida eu já tive a oportunidade de competir na Rússia. No evento que na época era o Berkut. Sim, o ACB. Isso. E, então eu tive a oportunidade de competir na Rússia. E foi ali que eu acho que foi um evento grande que eu consegui me destacar. E foi ali onde que eu acho que foi a troca pra mim, que eu realmente queria aquilo. Então no começo ainda era meio assim, tipo... eu vou continuar morando nos Estados Unidos, vou ficar 6 meses, vou voltar 6 meses. Porque a maioria dos brasileiros fazem isso, né? Eles fazem um camp de 6 meses ou 3 meses e voltam pro Brasil. De turista ainda, né? Isso, exatamente. E essa luta na Rússia eu acho que foi o divisor de águas pra gente, assim. Foi quando a gente realmente decidiu aplicar pro visto de atleta e ficar nos Estados Unidos passando o tempo, tentar se mudar realmente para lá, que ainda não estava completamente se mudando para lá. Tentar se mudar, tentar ver estudos, tentar ver tudo que a gente precisava ver. E claro, nosso maior objetivo é conseguir treinar com os Mendes, né? Ainda não estava fechado com eles, então?
nesse Tava, lance? mas o que não tava decidido era na minha estadia ainda, né? Entendi. O que a gente ia fazer pelo fato do visto, na verdade. Entendi. A gente já tinha sentado e conversado que eu ia continuar treinando, mas a gente não sabia o quanto tempo que iria ser pelo fato do visto. Entendi. A gente não queria fazer ficar ilegal no país, fazer as coisas erradas, então a gente decidiu fazer passo a passo, ir pelo certo. E foi quando a minha ida para a Rússia e da minha volta me estendeu mais 6 meses. Então, quando você entra nos Estados Unidos, com visto turista, você tem 6 meses. Como você saiu e voltou, eu ganhei mais 6 meses. Então, esses 6 meses foi o mês que eu tive que correr atrás dessa papelada de visto, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda também dos meus professores, com a ajuda também do Pat Norn, que é o fundador da RUCA, da RVCA, que ajudou bastante na época também. E aí que começou mesmo a minha jornada nos Estados Unidos, que acho que foi quando eu comecei a me destacar mais em evento internacional também. E pelo fato também da ajuda dos irmãos Mendes estar sempre me ajudando na mídia no começo, que eu não prestava muita atenção nisso, eu era mais a pessoa que treinava mais. Entendo. E acho que hoje em dia isso é um fator dos mais importantes na vida de um atleta. Tainan, preponderante, cara. É fundamental se posicionar nas redes sociais, falar bem em frente às câmeras, conversar com o Jaimão aqui no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Fundamental. O cara só se dá bem se vier conversar comigo, bicho. Então, fica famoso agora. Só assim, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Que eu sempre tive curiosidade sobre isso. Nunca tive oportunidade de perguntar pra ninguém. Se foi um cara muito novo, um atleta muito novo, criança ainda, você optou por isso, você foi morar nos Estados Unidos e tal, como é que ficaram os estudos? Você frequentou escola lá? Como é que foi? Como é que foi para você isso? Então, no começo, a nossa maior preocupação, a preocupação da minha mãe, na verdade, era realmente os estudos. Ok. E natural, né, cara? Natural, os pais, a gente sabe que vida de atleta para muitos é ingrata, né, cara? Exato. É ingrata. Então, os pais sempre querem melhor pra gente, querem que a gente tenha uma outra alternativa, né? Isso. Mas eu acredito também que o que a gente não entendia, que eu acho que é uma grande diferença nos Estados Unidos, é a valorização do esporte, né? Uhum. Então, a gente, claro, quando saiu do Brasil, a gente correu, quando foi nos Estados Unidos, corria muito atrás de escolas. E pelo visto, na verdade, ficava difícil. Se a gente aplicasse pelo visto de atleta, eu ainda não ia conseguir estudar. Eu ia ter que aplicar pelo visto de estudante. Mas o visto de estudante não dava oportunidade de eu poder viajar. Então, assim, ficou bem complicado essa parte dos estudos. Mas logo no começo, nos primeiros meses, a gente conseguiu ver bastante a diferença da valorização do esporte, né? Entendi. Então, assim, o esporte lá realmente é bem valorizado. Eu torço e acredito que um dia o Brasil vai chegar nesse patamar. Uhum. A preocupação da minha mãe, na verdade, eu acho que era dos estudos de quando eu ficar mais velho, ter uns estudos para eu poder financeiramente trabalhar. Mas acho que como ela viu o quão importante é o esporte lá, aí ela conseguiu aceitar e a gente conseguiu essa adaptação. E a gente também, logo cedo, eu comecei a ajudar bastante na academia, comecei a aprender bastante esse lado do business que é nos Estados Unidos, Sem né? dúvida. Então, acho que esse foi realmente os meus estudos, assim. A gente decidiu, na época, parar os estudos pelo fato do visto, né? Porque não tinha, a gente ficou sem opção. Ou era me mudar para os Estados Unidos, ou era ficar no Brasil para estudar. Então, eu tive que me abdicar dessa parte. Mas desde o começo, os irmãos Mendes sempre me botaram para estudar o lado do business com o que eu realmente quero e queria na época fazer, né? Que é trabalhar com jiu-jitsu. Interessante porque assim, uma coisa é você deixou de frequentar a escola. Isso. Não deixou de estudar. De estudar, exatamente. Entendeu? Tem uma diferença muito grande. Mas às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui e estão vendo a gente, elas podem até imaginar que assim, eu sou atleta, eu vou parar de estudar. Cara, não é a questão de parar de estudar. Exato. Assim, no caso do Tainan aqui, que a gente está tendo um exemplo de sucesso e tal, ele parou de frequentar a escola, mas ele tem uma outra opção, que é o esporte na vida dele, e é a opção principal dele, e ele não parou de estudar. É um cara que fala inglês fluente, né? Tá lá há quanto tempo já?
Eu tô lá, vai fazer 7 anos, acho, 6 anos. 6 anos, então já tem inglês fluente, já tem uma vivência dentro do esporte, já tem uma boa noção de como funciona o business, o negócio lá, principalmente nos Estados Unidos, então isso é... Eu acho, como você explicou, né? Eu acho que jiu-jitsu, pra mim, quando eu me mudei para os Estados Unidos, se tornou a minha faculdade e meus estudos, né? Então, não só pela forma de competir, eu sempre acreditei que, pelo fato de eu estar fazendo jiu-jitsu, eu tenho que, de alguma forma, fazer que esse seja no futuro, o meu ganho, né? Então... Sem dúvida. Eu sempre quis dar aula, eu sempre gostei muito da aula, querer dar seminário. O inglês, na verdade, foi meu primeiro objetivo, pelo que eu tá indo para os Estados Unidos, sabia que era muito importante. Então, quando cheguei nos Estados Unidos, comecei a aprender o lado do business, comecei a aprender muitas coisas relacionadas ao esporte que eu quero viver, né? Então, não tô falando que na escola você não aprende nada. Acho que desde novo eu sempre fui bem dedicado e sempre soube o que eu quis fazer. Sim. Então, sempre soube o que eu queria fazer no futuro, desde o momento que eu realmente quis me mudar para os Estados Unidos, eu sabia que eu ia ter que fazer de alguma forma acontecer e viver do jiu-jitsu. Uhum. E eu acho que, na verdade, até me surpreendeu, como eu falei para você, a valorização do esporte. Eu sempre escutava pessoas falar, mas você nunca sabe até acontecer com você. Sem dúvida, sem dúvida. Então, teve até uma história engraçada, porque teve muita gente que ajudou de alguma forma, entendeu? Financeiramente, ou até alguma forma de conselho, uma forma de estudos, uma forma de ajuda na época que eu estava precisando. Então, sempre que eu vejo muitas pessoas mandando mensagem sobre essa transição, muitas pessoas do Brasil querem fazer transição quando é novo. E eu sempre dou o maior suporte, sempre tento ajudar da melhor forma que eu posso, porque quando eu estava naquela posição, às vezes uma mensagem, às vezes uma conversa faz a diferença. Então, acho que isso é muito importante. Um dos fatores que eu acho que é mais importante ainda vai chover de gente aí pedindo ajuda pra ti agora, tá dizendo que ajuda, vai chover de gente aí passando mensagem pra ti, bicho. Você pode se sinta confortável em mandar mensagem, se eu posso ajudar, eu irei ajudar de alguma forma. No meu Instagram, eu sou uma pessoa bem aberta, então eu tento ajudar todo mundo, tento responder todas as mensagens. E, como eu falei, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar, porque já estive nessa posição, já precisei. E fez a diferença, muita gente me ajudou. E agora eu só vou passar pro próximo. Show de bola, cara. Postura de realmente um faixa preta. Parabéns, cara. Obrigado. Cara, eu quero saber como é que foi que realmente fechou o treino para treinar com os Mendes. Antes disso, uma coisa que me veio aqui agora, que a gente falou sobre estudos e tudo mais e tal. E uma outra coisa que foi fundamental, que eu vê se eu não estou falando besteira, que foi o apoio dos seus pais, né? Sim, exatamente. O apoio dos seus pais para a sua decisão de ir para os Estados Unidos, de escolher o jiu-jitsu como profissão, tão novo e tudo mais. Eu senti aqui, o pai do Tainan tá aqui com a gente, tá? Como é o nome dele? David. Show de bola aí, teu moleque é sangue bom demais. Então, assim, eu senti que eles viram potencial, eles viram um negócio bacana, viram que podia virar aí, e o apoio deles foi bom? Acho que mais importante você ter o apoio dos seus pais, né? Eu acho que pela pessoa e pela criança que eu era, sempre fui bem dedicado e sempre expressei, sempre comuniquei os meus sonhos e o que eu queria fazer, né? Sim. Não só de me expressar, mas também querer mostrar trabalho. Então, eles sempre me cobraram bastante estudo. Na época que eu era criança e morava no Brasil, sempre falaram que sempre me deram, na verdade, exemplo, né? Nunca foi muita conversa, mas sempre foi exemplo. Meus pais, eles têm uma empresa em Florianópolis, é uma empresa que é bem sucedida, e acho que desde o começo eu sempre assisti eles trabalhando, e acho que foi mais o exemplo. Eu não me lembro muito sentando com os meus pais e conversando assim sobre trabalho, essas coisas, mas sempre estava na empresa, sempre vi a ética de trabalho deles, sempre dedicação deles pro negócio e tal. E sabia, e eu acho que a grande pessoa que eu sou foi por estar assistindo o exemplo que eles me deram, né? Então, o suporte deles, na verdade, foi quem eu sou hoje, na verdade, foi exatamente pelo suporte deles. Quando a gente teve a ideia de ir para os Estados Unidos, eles deram suporte 100%.
apesar de ser muito difícil, né? Quando a você mãe é criança... a mãe deve ter ficado cabreira, Exatamente, caramba, quando né, você é bicho? criança, você não entende um pouco, né? Você não entende muito. Pô, mãe, eu tô logo ali, pô, logo ali. Entra no avião, aparece lá do outro lado, meu. É um sacrifício ainda mais pela idade que eu fui, né? Na época eu tinha 14 a 15 anos. Muito novo, cara. Muito novo. Acho Nossa que senhora. uma das coisas que a gente comenta direto, acho que é a minha irmã me ajuda muito nisso, né? Que a minha irmã é um pouco mais nova e conseguiu e ficou no Brasil. Ela até pensa em morar nos Estados Unidos. A gente tá planejando da ida dela. E acho que ela também treina? Ela também treina, começou a treinar agora. Caramba, bicho. Acho que foi um fator importante pra minha ida também. Então eu sempre agradeço a isso, porque eu acho que ela conseguiu ficar com a minha mãe, com meus pais, e realmente foi um sacrifício que meus pais Compensou um fizeram. pouquinho a falta, né? Compensou um pouquinho a falta aí e tal. E a gente tenta fazer das melhores formas, né? Ligação, mensagem. Vamos deixar registrado o nome dela. Como é que é o nome dela, da irmã aí? Da minha irmã, Monique. Monique. Isso, Monique Dalprá. Monique Dalprá. É Dalprá? Isso. Ah, tá, vamos corrigindo então. Então tá, beleza. Quem sabe ela vai ser uma competidora aí. Tá, pois então, né? Deixa registrado o nome dela aqui. Daqui a algum tempo, quantos anos ela tem? Ela tem 14 anos. 14 anos, daqui a pouco a gente tá ouvindo o nome dela aí, daqui bicho. a pouco vai estar escutando o nome. Show de bola. Tainã, agora eu quero saber da tua chegada nos Estados Unidos. Do teu treino com os Mendes lá. Como é que foi isso, cara? Tão novo. Me conta um pouco disso. Então, os meus treinos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, realmente eu dediquei o meu dia todo para treino, né? Então o treino, na verdade, começava na parte da manhã. Desde o começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu acho que o que interessou bastante os meus professores atuais são eu vou dizer a minha dedicação e a minha vontade de realmente desde novo querer aquilo, né? Então eu sempre expressei para eles o que eu queria, meus objetivos, e acho que pelo fato de eu ser novo, eles viram que acho que era o diferencial na época. Entendi. Eles tinham um programa de criança muito forte, ainda tem um programa de criança muito forte, e esse foi um dos objetivos que a gente escolheu a Academia UJ. Ok. Foi pelo fato da competição, do time de competição infantil que eles têm. Eles prezam muito, né, cara? Muito. A gente percebe aqui nas imagens, a gente percebe nas divulgações que eles fazem e tal, que é uma criançada, bastante criança com qualidade de jiu-jitsu, assim, né? Engraçado. Exato. E dali começou. Na verdade, quando eu fui, eu já era faixa verde, minha próxima faixa seria faixa azul, que daí eu ia começar a competir os eventos importantes da IBJJF. Ok. Daí já começou o que a gente sempre conversa, eu e os meus professores, a gente sempre planeja, né? Uhum. Tenta planejar de 1 até 5 anos na frente o que a gente quer. Então, desde quando eu cheguei no começo da faixa verde, foi uma das coisas que mudou bastante na minha vida, foi esse planejamento. Uhum. Eu acho que a gente tinha bastante planejamento na parte da vida, do que a gente queria fazer, mas nunca na parte do atleta, né? Entendi. Então a gente começou a mirar competições importantes, começamos a mirar viagens internacionais. O que você diz de planejamento é dizer assim, pô, Tainá, hoje você tá com 14 anos, você é verde, então daqui com 15 você vai ser azul, exato, com 17 você vai ser roxa, com 18 você vai ser marrom, com 20 vai ser preta, as competições que a gente vai mirar em cada uma das faixas é isso, desse jeito? Desde quando eu peguei a faixa azul, que eu comecei a competir, me destacar nos eventos grandes da IBJJF, a gente desde já mirou a faixa preta, né? Entendi. Então, meus professores, eu acho que o professor dele, Ramon Lemos, fez a mesma coisa com eles, eles estavam realmente repassando isso pra mim. E a gente sempre mirou a categoria que eu queria lutar, as pessoas que eu queria lutar, porque realmente é até estranho falar, porque acontece muito rápido, né? Então, quando você vê, foi, brother. Em 2018 eu era faixa azul. Agora, 2020 eu já peguei a minha faixa preta. Caramba. Então, acontece muito rápido e acho que a importância do planejamento foi o que fez a diferença. Então as coisas foram acontecendo assim, mas nunca de surpresa, sabe? O planejamento te dá clareza, né? Exatamente. Te dá clareza, assim. Uma coisa é você ficar no escuro. O planejamento te dá clareza de onde você está, para onde você quer chegar, o que precisa ser feito para chegar até lá, né? Exato. E também deixou a gente bem no nível de foco, assim, bem diferenciado, porque quando você está nos Estados Unidos e quando você ganha uma competição importante, assim, às vezes pode ser algo que tira do caminho que você quer chegar, né? Pelo fato de ser uma competição importante. Então, teve campeonatos europeus,
Pan-Americanos, mundiais que a gente foi campeão, mas nunca tirou o nosso foco, porque não era o nosso objetivo aquilo. Nosso objetivo ainda é ser campeão mundial na faixa preta. Então, assim, a gente ganha competição, a gente fica feliz. Hoje eu lutei, estava muito feliz com a minha performance, estava feliz de ter lutado também na frente do meu pai. Mas como eu falei, né, o nosso foco é sempre no campeonato mundial da faixa preta, né? Então esse é o meu objetivo. Independente das competições que virem na frente, eu vou estar sempre preparado, sempre vou treinar o máximo que eu puder para a competição, mas sabendo que o meu objetivo é realmente o campeonato mundial. É isso. Esse é o objetivo. Isso é o que você vai buscar daqui em diante. Esse é o meu objetivo agora. Como eu falei, pelo fato do planejamento, eu acho que foi o diferencial na minha carreira. E acho que a gente, quando a gente acorda de manhã cedo, a gente tem que já saber o que a gente quer, né? Então, toda vez que eu acordo, que eu vou treinar aqui, ainda mais no nível que tá de treino hoje, não é fácil. Às vezes você acorda um pouco cansado, às vezes você acorda isso, às vezes uma lesãozinha ou outra já começa a dar uma desanimada, e acho que esse planejamento, esse objetivo que a gente tem é o que dá aquela motivação, né? Tá. Hoje lá na AOJ é o Guilherme. O Guilherme tá aqui contigo, né? Ele veio para cá pro Brasil. É ele que puxou o treino lá? O Guilherme puxa o treino de competição, que foca nos competidores, nos atletas. E o Rafael, ele é mais do lado do business, né? Então acho que um depende de outro de alguma forma. Então a gente aprende bastante com o Rafael o lado do business, do lado de como trabalhar. E com o Guilherme é bastante do lado de competição, lado de treino, lado... Eu acho que também o Guilherme é um fator importante na minha carreira, porque ele não cuida somente do meu treino, mas sim o que eu também faço fora do tatame. Ele dá... Não que ele fale o que eu tenho que fazer, mas ele me mantém na linha ali fora do tatame, sabendo dos meus objetivos. Ele me dá as palavras certas que eu preciso, no momento que eu preciso. Tenta me manter o mais focado possível no meu objetivo, né? Então, acho que um monte de gente me pergunta isso, o porquê que eles aposentaram tão cedo. Eu acho que foi porque eles chegaram cumpriram o objetivo que eles... Para mim ficou muito claro a partir dessa nossa conversa. Então acho muito claro, cara. Eu acho que isso eles sempre pensaram assim em quebrar o recorde da categoria deles, da faixa preta. Então, no momento que aconteceu, acho que não tinha mais aquela mesma vontade, porque já foi o objetivo, né? O Guilherme tem 4. O Guilherme tem 4, o Rafael tem 6. O Rafael tem 6, né? Isso. Então, assim, muito claro pra mim nessas conversas que você falou de planejamento, que eu tenho muito focado no meu planejamento e tal. Cara, os caras meteram o planejamento deles, cumpriram o planejamento deles. Assim, então ficou muito claro pra mim, assim, que foi esse o motivo de que eles aposentaram cedo. E como qualquer esporte também é desgastante no corpo, né? Então acho que quando você começa numa idade igual igual eles começaram com... Eu comecei com 5, eles começaram com 11. Cara, quando você chega nos 25, você já fez 20 anos de jiu-jitsu, né? Sim, sem dúvida. Então, é aquela conta que eu fiz ali com você. Ele começou com 5, com 15 já tinha 9 anos de jiu-jitsu. Às vezes a pessoa vê, o cara é novo. Ele se aposentou, acho que o Guilherme se aposentou quando tinha 28. É novo, mas ele também treina desde os 11, né? Então acho que, como qualquer outro esporte, tem bastante dano no corpo. E eu acho que eles quiseram, depois cumprir os objetivos dentro do tatame, era hora dele começar os objetivos fora do tatame, né? Que foi abrir academia, foi ter uma academia bem sucedida, ter um programa infantil ali de treino, de competição importante, como agora está sendo no adulto, como também é na juvenil, que eles também têm um time de juvenil que está chegando, como eu cheguei na minha época de juvenil, como outras pessoas chegaram. E eu acho que é difícil você focar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando eles foram atletas, eles focaram na vida de ser atleta. Sem dúvida. Agora foram focar em abrir a academia. O foco agora é bastante no online, na mídia, e nos novos atletas estão vindo, esse é o foco. Então, eu acho que... Tem família no meio. Tem família que também não é fácil, né? Então, acho que uma coisa de cada vez, né? Sem dúvida. Concordo com você. Quem foca em tudo não foca em nada, né? Exatamente. Quem foca em tudo não foca em nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, hoje, esse podcast, esse vídeo aqui, o pessoal pode estar ouvindo e vendo daqui a 10 anos, bicho. Daqui a 10 anos ainda vai estar no ar ainda. Então o pessoal pode estar assistindo a gente daqui a 10 anos. A gente está em 2021. Você aqui que está assistindo em 2031...
No dia de hoje, no dia de ontem, aliás, que a gente já passou da meia-noite, como a gente brincou no começo, você competiu o BJJ Stars. Eu estava no BJJ Stars como comentarista, vi você competindo, primeira vez que eu vejo você competindo pessoalmente. E durante a transmissão, eu falei por algumas vezes que o seu estilo de jiu-jitsu é muito estilo Mendes. Mas muito estilo Mendes. Que é aquele jogo de passar guarda em pé, de fazer o jogo de joelho ali e tal. Aquele jeito de quebrar o quadril e jogar a perna lá atrás. Você faz assim, cara, muito parecido com o que o Guilherme fazia, porque o Guilherme botava o quadril lá no chão e passava a perna assim. Foi fantástico, assim, sabe, cara? É um jiu-jitsu muito bonito de se ver. Qual foi a diferença? Eu sei que você foi muito criança, mas você sentiu muita diferença do estilo de jiu-jitsu dos Mendes pro jeito de jiu-jitsu que você treinava aqui? Eu senti uma diferença, mas hoje em dia eu também vejo que o jiu-jitsu que eu aprendi no Brasil também foi muito importante para a pessoa que eu sou hoje. Na academia que eu vim era o jiu-jitsu mais antigo, né? Uhum. E também... Na verdade, era um jiu-jitsu antigo pelo tempo, né? Então, quando eu comecei a treinar era 2005, eu vi meu pai treinar, não era o meu jiu-jitsu que é hoje em 2020. Sem dúvida. E quando teve a minha transferência para os Estados Unidos, eu senti bastante a falta de mais técnicas novas, mas também sabia, e meu professor sempre me falava que era questão de tempo, né? Então, eu tinha que continuar treinando, continuar me dedicando, que técnica era fácil de adicionar, né? Só questão de escolinha ali, continuar repetindo as técnicas. Mas também, hoje em dia, vejo que o jiu-jitsu que eu aprendi no Brasil também foi muito importante para o atleta que eu sou hoje. Então, acho que é importante ter um pouco de cada, né? Um pouco do jiu-jitsu básico, um pouco do jiu-jitsu mais avançado. Eu tento, na verdade, na luta, implementar esse jiu-jitsu novo, né? Esse jiu-jitsu que é o jiu-jitsu, na verdade, que os irmãos Mendes me ensinaram. Mas também sempre preparado em caso acontecer algo para não me surpreender, né? Então acho que hoje em dia às vezes vejo muita pessoa focando no novo jiu-jitsu, mas você pode ver um exemplo que é o Roger Gracie, né? Então o jiu-jitsu dele não é muito esse jiu-jitsu igual você falou dos Mendes, mas cara, o cara é um atleta sem palavras, né? O jiu-jitsu básico que ele tem, ele faz acontecer e esse é um grande exemplo, eu acho. Não tem muito o que falar do jiu-jitsu do Roger e do que ele é pro esporte, né? Exatamente. Foi sensacional. Tainan, obrigado, cara. Eu vou deixar você descansar, tá? Eu sei que daqui a pouco vocês vão pegar já o avião pra Floripa, né? Isso. Mas eu vou deixar você descansar um pouco, irmão. Obrigado, você, tá? Valeu. Tamo junto aí. Manda um recado aí pro pessoal que tá te ouvindo. Queria agradecer primeiramente a você por ter me convidado. A gente, na verdade, era para fazer antes, né, do evento e acabou ficando um pouco apertado. E apesar do tempo, do horário, não só para mim, mas sei que é difícil para você também, acabou de chegar do evento, foi um evento longo, cansativo. Queria agradecer a você por ter me recebido no programa, no podcast. E espero ajudar de alguma forma aí. Quero agradecer a todo mundo que assiste o programa e que é inscrito no canal do YouTube, né? Isso. Acho que esse cara só tem a acrescentar aí na comunidade do Jiu-Jitsu. Na vinda pra cá, conversei bastante com meu pai sobre o podcast. Eu acho que no começo eu ainda tava meio assim, na verdade, de fazer depois do campeonato, porque eu falei, putz, cara, se acabar de perder vai ser meio ruim de ir lá, né? Mas também sabia que ia adicionar bastante na minha carreira e eu tô aqui pra tentar também ajudar de alguma forma o seu website, o seu canal no YouTube. E acho que é um dos primeiros podcasts. Acho que é o primeiro podcast que eu faço. É mesmo? No Brasil aí, ainda acho que é o primeiro, então acho. Show. Foi um prazer. Começamos bem. Se Deus quiser, você vai fazer muito ainda, a gente vai conversar muito ainda, tá? Obrigado, tá? Beleza? Galera, não se esquece aí, se inscreve no canal, assina o podcast, comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários é ótimo. Escreve nos comentários aí o que você achou. Tamo junto, forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.